A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bom? Eu sou Márcia Fortunato, sou uma das professoras da escola dominical ali, classe Filadélfia, no nosso templo sede. A classe Filadélfia é a classe das mulheres ali da nossa igreja, Assembleia de Deus em Todos os Santos, amém? E hoje eu estou aqui para cooperar, da minha parte, um pouquinho com o estudo dessa semana. Nós estaremos fazendo a lição 3 da nossa revista, que tem o título da revista, que são os ataques contra a Igreja de Cristo. E a gente vai estar fazendo a lição 3, que tem como título a sutileza da imoralidade sexual. Amém? Então, você que tem a sua revista, pegue aí, vamos acompanhar. Após o vídeo, você está com a liberdade de poder acrescentar o que você acha que cabe, ser acrescentado, e dar sua opinião e dar também uma opinião construtiva, que abençoa tanto o meu trabalho quanto o dos irmãos que está ouvindo. Amém? Então vamos lá. O título da nossa lição é A Sutileza da Imoralidade Sexual. Texto áureo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18. Verdade prática. As escrituras condenam toda forma de prática sexual, fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Leitura bíblica em classe. Cartas de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 6, do versículo 15 até o versículo 20. Em seguida, vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, os versículos 26 ao 28. Versículo 15 de 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero destacar aqui o significado, os sinônimos da palavra sutileza. E eu achei algo muito interessante aqui na internet, em um dos significados, que diz assim: algo que revela grande delicadeza, inteligência aguçada, argumento não compreendido por pessoas não inteiradas sobre o assunto. Em outras versões eu também achei argumento ou raciocínio próprio para trazer embaraço ao outro. Então, assim, é uma palavra que a gente muitas das vezes não dá
tanta atenção, mas tem um peso tremendo e pode mudar todo um projeto, toda uma intenção, tá bom? Então a gente precisa ficar bem atento às sutilezas, principalmente as sutilezas, né, que tem relação à obra de Deus, à nossa vida espiritual, coisas que vêm para nos afastar e parece que é imperceptível. É algo tão delicado, é algo tão fino que a gente quase não percebe. Então vamos ficar atento a esses sinônimos, né, a essas expertises das sutilezas que têm se apresentado em nossas vidas. Ao ler a carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, a partir do versículo 12 até o versículo 20, a gente começa a entender, né, identificar que o apóstolo Paulo ele deixou de lado a discussão com os coríntios em relação aos tribunais de justiça e passou a falar sobre integridade pessoal no corpo e no espírito. O apóstolo Paulo ele começou a lidar com as questões da liberdade cristã ao tratar ali com aquele povo de 3 lemas que os coríntios eles refletiam as suas atitudes para justificar, tá, os pecados sexuais. Nesse processo, o apóstolo Paulo ele apresenta um conceito muito elevado sobre o corpo como algo criado, né, pelo Deus Pai, resgatado por um alto preço e redimido para o serviço de Cristo e transformado em templo de Deus por meio do Espírito Santo que nele habita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, o Deus Trino está envolvido naquilo que nós fazemos com o nosso corpo, né? Nós chamamos o espaço onde a igreja se reúne de santuário, não é assim que a gente chama? Quando, na verdade, nós somos os santuários de Deus. Se o templo, né, quando a gente vai no templo físico, a gente vai com todo o temor, né, se resguardando, o nosso corpo não é diferente. O nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo não é um depósito de lixo. O nosso corpo é um templo, aleluia, é moradia do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Glória a Jesus. O versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de essa palavra, essa frase, todas as coisas me são lícitas, era um lema que os coríntios eles usavam, né? Eles haviam forjado para justificar a sua conduta imoral. Então, assim, a gente vai começar a perceber que eles usavam esses lemas para trazer justificativas às suas imoralidades. O pecador, né, o sutil, ele toda vez que ele quiser driblar, romper, né, um projeto de Deus, a lei de Deus, quando ele quiser infringir a lei divina, ele sempre vai ter uma justificativa usando até mesmo um lema social. E assim é que eles faziam. Porém, o apóstolo Paulo fez com que eles se lembrassem o fato de que estarem livres das leis cerimoniais de Moisés não lhe dava licença para pecar ou se entregar ao próprio egoísmo. Isso só iria escravizá-los no pecado do qual eles já tinham sido libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? A gente vai entender que o Paulo estava querendo dizer para aquele povo o seguinte: o único poder que poderia nos controlar ou que deveria controlar o povo
seria o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A iniquidade nunca deveria dominar a vida daquele povo, assim também como não deve dominar a nossa vida nos dias de hoje. Por quê? A gente ouve muitas das vezes uma desculpa dizendo que a carne é fraca, né? Louvado seja Deus, essa é minha fraqueza. Mas Paulo estava dando respaldo, estava escrevendo para eles, estava mostrando para eles que o Espírito Santo, né, ele capacita o homem, ele capacita a mulher, ele capacita o povo contra todas as tentações. Louvado seja o nome do Senhor. Versículos 13 e 14 vai falar sobre os manjares, né? Que era também mais um dos lemas que eles usavam. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Era uma expressão que eles usavam para também justificar o seu estilo de vida dominado pelo pecado. Eles entendiam da seguinte forma: o alimento é gratificante e essencial para a vida. Fato, ok. Quando os coríntios ficavam com fome, o que eles faziam? Comiam. Seguindo esse mesmo raciocínio, seguindo essa mesma lógica, todas as vezes que eles desejavam ter relações sexuais, o que eles faziam? Eles se entregavam a esse desejo. Então, no entendimento deles, as coisas não desassociavam. Eles pegavam uma situação para justificar uma outra. Na opinião deles, nenhuma atividade física deveria afetar a vida espiritual. Tá? Eles compreendiam que qualquer atividade física que eles viessem fazer não ia interferir na espiritualidade de uma pessoa, né? Na vida espiritual, na vida com Deus. E assim como também comer alimentos não afetaria, né, a espiritualidade de ninguém. Então eles estavam tratando de alimentação, de necessidade do corpo, né, que tem de se alimentar. O corpo grita, o corpo avisa quando ele está com fome, quando ele está com sede, quando ele está com frio. Então, assim como eles supriam as necessidades físicas dele, do corpo dele, das necessidades do corpo, assim também os desejos. Então, se ele comer uma manga, por exemplo, não ia afetar na relação espiritual deles. Como se eles também se deleitassem nos seus desejos da carne, não ia afetar a relação espiritual. Nós sabemos perfeitamente, né, que com Jesus existem regras, né? Existem limitações. Então, podemos perceber isso até mesmo quando nosso Deus, ele criou o Éden, ele deixou regras para o homem. Olha, você pode comer de todas as frutas, você pode tocar em todas as árvores, mas em determinada árvore, em determinado fruto, você não pode comer, porque senão você vai ter separação, né? Vai ter uma consequência. Então, afeta a vida espiritual, sim. Só que acontece, nesses pensamentos dos coríntios, haviam ali duas falhas que eu quero deixar aqui para nosso entendimento. Então, vamos lá. Primeiramente, tá? O nosso estômago e todo o processo digestivo, eles são, de certo modo, coisas terrenas. Eles não passam de coisas terrenas. Por isso, tá? Sendo assim, eles não vão servir de nada, não vai nos servir na eternidade. Amém? Mas o nosso corpo, tá? Que por meio da ressurreição de Cristo, esse nosso corpo, ele vai ser um corpo eterno, santificado por Deus para lhe render glórias. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, embora digerir alimentos seja a finalidade do estômago, não é o objetivo do corpo envolver-se com imoralidade. Por que eu tô falando isso? Porque além, né, disso, seguindo o próprio intento, Deus, ele pôs restrições ao ato de comer, tá? Porque se eu comer
além, se eu comer compulsivamente, se eu comer exageradamente, além daquilo que o meu próprio organismo vai aguentar, eu estou cometendo a gula. E gula é pecado. Amém? Então, se tudo que a gente vai fazer, seja na alimentação ou nos nossos desejos, na atividade sexual, seja lá o que for, tem restrição. Porque se eu como ao ponto de se tornar gula e ter relações sexuais levianas fora do casamento, são atos que vão violar o intento do Senhor e, portanto, são considerados pecado. Outro lema que eles usavam na época era todo pecado que o homem comete é fora do corpo, tá? Então era um outro tipo de lema, de mensagem, de frase que eles usavam para poder justificar a imoralidade. É aquilo que eu já havia falado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sempre há, né, uma justificativa para o homem, para a mulher que comete ou que tem a intenção de pecar. Sempre há uma justificativa. Mas também sempre haverá uma alternativa. E aqui Paulo, no versículo 18, ele está dando uma alternativa. Fuja, louvado seja o nome do Senhor, fuja do pecado, né? Tem até a própria revista, o próprio livro de apoio, ele está nos instruindo, ele está nos dando o exemplo do próprio José, né? Louvado seja o nome do Senhor, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 39, do versos 1 até o versos 12, até o versículo 12, vai nos dar ali, nos apresentar a história da vida de José em relação à esposa, né, do seu senhor, do seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele, o que ele fez? Ele tinha todos os argumentos para poder ceder àquela tentação. Mas ele, para não pecar contra Deus, né? Naquela época, irmãos, ainda não tinha nem a tábua da lei. Mas os princípios de Deus, eles vinham sendo passados de pai para filho, né? Desde a época de Abraão. Então, o comportamento, os princípios de Deus, as coisas que Deus gosta ou não gosta, antes de ser escrito, tá? Louvado seja o nome do Senhor, como pecado, ser patenteado ali nas tábuas, quando o Senhor instruiu a Moisés, lá antes, na época de José, ele já tinha conhecimento, tá? Do que era imoralidade, do que era pecado, do que era glutonaria, tá? De todas essas coisas que afastavam o homem de Deus. Então ele diz para aquela mulher, ó, longe de mim. Primeiro que ele tinha caráter. Ele honrava aquele que confiou nele, né? Então, ó, seu esposo falou que eu tenho liberdade para qualquer coisa dentro dessa casa. Porém, não tenho sobre a sua vida. Longe de mim pecar contra o meu Deus. O que ele estava fazendo ali? Fugindo. Ainda que viesse uma consequência, tá? A consequência não seria maior do que o peso do pecado que ele ia carregar na sua vida. Então, assim, não tem desculpa, não tem justificativas, tá? Contra fatos, né? Diz assim um ditado bem popular, não há argumentos. E contra a palavra do Senhor também não tem justificativa. Pecado é pecado e pronto. Quem comete o pecado não tem como fazer como fez Eva. Foi a mulher, a Eva e Adão, né? Adão, quando fala para o Senhor, foi a mulher que tu me deste, né? Não, foi a serpente. Não tem justificativa. Pecou. Vai ter as suas consequências, sim. E isso vai trazer uma consequência muito maior, tá?
que é a consequência de estar limitado a Deus. Porque antes o Senhor, ele descia no jardim do Éden, o homem e a mulher, eles estavam nus, eles eram inocentes, eles não tinham malícia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eles não enxergavam essa nudez como um ato, né, uma sensualidade compulsiva, um desejo incontrolável. Não, existia ali uma santidade, uma inocência, né, uma pureza. E quando cede-se ao pecado, quando entra na desobediência, o que acontece? Houve ali uma ruptura. Quando Deus já não desce, Deus chama pelo nome. E ali aquele homem, ele diz, não posso. Por quê? Porque eu estou nu. Como tu sabe que tu tá nu? Por acaso me desobedeceu? E assim vai. E aí a gente vai entrar ali em Isaías 59, quando diz que o pecado é que faz a separação. Deus, ele não está surdo, ele não está com o ouvido, né, agravado, não está com a mão escondida para que não possa ouvir ou para que não possa nos abençoar, mas o pecado, a iniquidade, ela faz separação, ela faz essa divisão, né, coloca um muro, coloca esse bloqueio entre o homem e Deus. Amém? Deu para entender até aqui, né? A gente está falando um resumo do que o escritor aqui da revista, ele colocou em relação a esse capítulo 6, porque a gente precisa entender como estava o povo naquele momento. Amém? Como estava o povo naquele momento. Para depois a gente vai entrar aqui, porque isso aqui não é uma aula. Isso daqui é um resumo, são passagens, né? Ou alguns tópicos que eu achei que seria válido a gente destacar, tá? Porque a gente está falando de imoralidades. E, irmãos, se já a palavra imoralidade já tem um peso, tá? Não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. A sutileza por si, né? É aquela forma de você enganar a pessoa dentro da sua própria verdade, dentro das suas próprias certezas, e consegue levar a pessoa a um embaraço, a um laço, sem que ela perceba, tá? Faz a pessoa comprar algo que ela não tem pretensão, que ela não tinha objetivo, mas sutilmente ela começa a adquirir aquilo ali para a sua vida. Houve muitas mudanças, tá? Muitas coisas foram contestadas. A vida do crente, ela é dessa forma, ela passa por muitas mudanças. Nós estamos aqui no meio de uma sociedade que já foi mexida, que já foi corrompida, né? Mas precisamos permanecer no Senhor, porque Ele vai vir buscar a tua igreja, e nós, como igreja, precisamos ir, né, santa, imaculada. Houve revoluções. O tópico 1, ele vai falar da revolução sexual. Como que a coisa mudou, né? Na própria Bíblia a gente já tem esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que era uma coisa pura, porque o próprio Deus, ele dá essas instruções em relação à unidade, em relação ao casamento, né? A gente vê que no início era Adão e Eva, e ali aquela família, ela cresceu, tiveram seus filhos entre eles. Mas houve já um tempo, né? E o Senhor, ele dá a instrução lá no capítulo 2, né, versículo 21, que o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne. Então, voltando aqui rapidinho ao entendimento que o fora do corpo, que eles tinham esse lema de fazer, né? Porque está fazendo no próprio corpo, e acha que o corpo vai perecer, mas o corpo do servo de Deus vai ser ressurreto, né? Então isso invade o território que é templo do Senhor, tá? As coisas imorais, as coisas em desobediência, aquilo que Deus nos declarou como ilícito, como ordenança de não fazer. Lá mesmo, você vê que na época de Ló, né, o homem, ele estava tão nos seus próprios deleites, tão nas suas próprias vontades, que eles não respeitaram nem mesmo, né, os próprios anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E se apossaram ali, fizeram aquela rebelião ali, já era uma rebelião
louvado seja o nome do Senhor, uma manifestação na porta de um homem de Deus para que botasse aqueles anjos para fora, para que eles tivessem relações com aqueles anjos. Então, assim, uma imoralidade, uma falta de temor, pessoas que já estavam ali sem critérios, totalmente levada aos desejos da sua própria carne, compulsivamente. Não olhavam se era homem, se era mulher, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas se embasavam nos seus próprios desejos. E aqui, essa revolução, né, que a gente vai falar, humana, essa transformação que foi deixando, né, com que tomasse parte da humanidade. E a revista ela vai nos instruir, né, a entender as revoluções que aconteceram, as manifestações que aconteceram no nosso tempo, né, das décadas de 60, que foi um ano de muitas manifestações, e ela enfatiza ali a manifestação de maio de 1968, que foi uma manifestação que aconteceu numa universidade, né, depois de tantas manifestações que estavam ocorrendo mundialmente, mas ali na Europa, ali na França, na universidade, eles queriam questionar o governo, queria questionar a liderança ali, a direção daquela universidade, e eles lutavam, né? Eles se manifestaram para que juntasse, porque a regra ali era mulheres de um lado, homens de outros, né? Meninos de um lado, meninas de outro, em alojamentos diferentes, e eles queriam jogar esse princípio por água abaixo e trazer a mistura. Só que os conservadores, eles mantinham ali esse princípio, por quê? Porque eles entendem, né? Os conservadores, eles entendem que aquilo que começou no início e deu certo precisa permanecer. E quando a gente tem uma igreja tradicional, uma universidade tradicional, né, alguma coisa que é tradicional, que mantém, né, aquele princípio antigo, ele não pode ceder, ele não pode mudar com a modernidade. E ali aqueles jovens, eles fizeram uma grande revolução, uma grande manifestação. A voz deles foram ouvida, porque Satanás, ele é sujo, ele espalha, ele arruma aliado, tá? E ali começou essa manifestação. Aquela universidade foi fechada, mas eles conseguiram aliar-se a uma outra universidade. E dali, irmãos, parece que é uma coisa muito simples. Mães, entrou o que ali? Uma sutileza. Qual a diferença? Por que não pode ficar, né? Homem de um lado, mulheres do outro? Porque queria, mas o povo, ele quer modernizar, ele quer achar que coisas não tem nada a ver, mas Deus, ele sabe, né? E aquele que anda ligado, que tem esse entendimento, sabe que o homem, por si mesmo, ele não consegue controlar os desejos da sua carne. Ele não consegue se equilibrar nisso, ele precisa de Deus, ele precisa de estar cheio do Espírito Santo, buscando, né, para ele ter esse controle. E essa manifestação se estendeu, e eles diziam, no lema deles, é proibido proibir. E nos dias de hoje, irmãos, não está diferente, as coisas foi se modernizando, se modernizando, se modernizando, a gente está vivendo já um período pós-moderno. Hoje em dia a gente ouve lemas super parecidos. Nos dias de hoje, nos dias atuais, a gente liga a nossa televisão, a televisão não foi feita, né, para o que está sendo nos dias de hoje. A comunicação não foi feita para ser comunicado o que temos ouvido de comunicação nos dias de hoje, né? Então, assim, tudo foi muito mexido. E o que acontece? Hoje em dia, a gente ouve que há todas as formas de amor, né? Como se Deus estivesse concordando com isso. E, na verdade, não é. Porque neste lema, sutilmente vai entrar todas as formas de amor. É o quê? É o amor do pai para o filho? Ok. É o amor de irmão para irmão, da mãe para o filho? Mas aí já sensualizou. Não tem mais critérios. Porque o homem tem os impulsos. Então, Deus, eles acham que Deus, eles aceitam, né, o amor de homem para com homem, de mulher com mulher.
eles estão erotizando aquilo que era para ser algo fraternal, aquilo que era para ser algo paternal, maternal, eles estão erotizando. Então não tem critério, não tem limite. Então a gente vê aí homem se relacionando com homem, mulheres se relacionando com mulheres, mulheres e mulheres e homens e homens e homens, naquele grupal, tudo junto. O desejo que o homem tem maligno, né, adulto, por uma criança que vai se enquadrar em pedofilia, pai tendo relação com seus filhos, enfim, sem critério. Uma malignidade tamanha, né? Então, assim, Paulo, ele já nos instruiu a fugir desses desejos da carne. O povo, ele quer fazer a gente engolir, quer fazer o conservador engolir que há todas as formas de amor. Assim como eles tentam nos fazer engolir que todos os caminhos levam para o céu. E a gente tem visto aí tantos debates, a gente tem visto tantas coisas acontecerem na vida daqueles que têm se posicionado em relação à sociedade que está vivendo hoje com esses impulsos sexuais ilícitos em relação à Igreja do Senhor. Precisamos ter atenção, porque tudo isso vem não só de uma manifestação maligna, né, de pessoas que querem espaço, que querem liberdade, mas também envolve política, envolve muita coisa. E precisamos, como igreja, para mantermos, né, ainda o controle, louvado seja o nome do Senhor, orar a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes, nos inteirar das intenções, né, a quem a gente vai votar, porque às vezes a gente vai lá e coloca pessoas no poder que não são conservadoras, pessoas que não estão nem aí, que quer bagunça, que quer carnalidade, e compra o povo com cestas, com bolsas, ou corrompe, né, a integridade do povo em cima das suas necessidades, mas são pessoas que são abertas, né, vereadores, vereadoras, pessoas que vão ali executar as leis, que vão criar leis, mas que eles vão criar leis em favor daquilo que eles praticam. Então, nós precisamos ficar atento a essas situações, tá? São as distorções que acontecem, que a Bíblia vai falar da homossexualidade, tá? Porém, também vai falar do padrão sadio. Irmãos, uma coisa a gente tem que entender em relação à homossexualidade. Diante do Senhor, diante da lei, é pecado, é pecado. O povo vai se levantar quando você se posiciona contra, quando você colocar a sua opinião. Mas a Bíblia, ela, todo tempo, ela nos instrui, né? O Senhor, ele nos instrui. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E da mesma forma, a gente também tem que fazer. A gente tem que amar o pecador, sim, mas a gente abominar o pecado. Então, saber separar essa situação. Por quê, irmãos? Se levanta grupos, se levanta manifestantes, é passeata, sabe? É orgulho gay, é não sei o que, não sei o que. Se levanta para poder ferir a igreja, para poder ferir os princípios de Deus, né? E a gente tem que ter a certeza de uma coisa, e eles precisam também ter clareza disso. Nós amamos o ser humano, mas as práticas que ele faz, não somos nós que estamos o condenando. É a própria palavra. Porque a palavra diz que vão ficar de fora. E eles têm que entender, né, que eles não é porque tem um coração bom, não é porque que fazem o bem, não é porque que dá cesta básica, não é porque é solidário, não são as atitudes. As nossas atitudes não vão ser chave, né? Não vai ser aquilo que vai nos conduzir ao céu. O reino de Deus, ele tem também na sua entrada os seus critérios. Então, quem está condenando não somos nós, e nós precisamos muitas das vezes pedir a Deus para guardar o nosso coração, para a gente não deixar entrar o ódio, não deixar entrar o rancor, porque
um fulano de tal, um conhecido tal, ele está fazendo essas práticas, ele é adepto dessas coisas que aborrecem ao Senhor, e a gente precisa muito, muito, muito bem saber separar essas coisas. Não sou eu que fecho o céu pro homossexual, não sou eu que fecho o céu para aqueles que estão praticando ilicitamente, tá? As suas relações sexuais. É o Senhor. É a palavra. É a palavra que fecha. Porque a palavra vai dizer aqui em todo tempo: ficarão de fora. Amém? E também ele vai falar aqui das práticas que são sadio, o padrão sadio, né, bíblico. Irmãos, padrão sadio. O homem, né, ele precisa, nenhuma das ordenanças do Senhor é o quê? Ele vai unir com a sua mulher, com a varoa, vai fazer uma só carne e vai crescer e multiplicar. Como que o homossexual, ele vai crescer e multiplicar, né, em gênero, em vidas? Não vai acontecer nunca, né? Um homem não vai ficar grávido. Ele não vai, até porque se isso acontecesse, ia ser uma abominação. Então, imagine se isso fosse aderido, tá? Mundialmente, todos começassem a ficar dessa forma, não ia ter mais vida, não ia ter crescimento, né? Porque o homossexual, ele não vai conseguir gerar entre si nas suas relações. Então, aí já vai uma. Vai falar também sobre o adultério, sobre a fornicação, tá? Pecado, sexo fora do casamento, né? Então, assim, essas modernidades foram trazer tudo isso, e isso daqui não é um padrão sadio. Se você tem a sua esposa, às vezes a gente vê o homem, né? Até mulher também, porque não cabe só a um sexo não, a um gênero não. Tanto o homem quanto a mulher, eles caem nessas tentações. E às vezes a gente vê que o camarada ou a esposa tem ali o seu cônjuge bonito, sadio, né? Fiel, e ele prefere cair, né, na imundícia ainda de sair pagar mulheres na rua, né, adulterar, fornicar. O que acontece, irmãos? Tem consequência, vem com doença às vezes, traz doença para sua mulher que está dentro de casa, traz doença para o seu parceiro que está dentro de casa. A fornicação, que é o sexo fora do casamento, hoje em dia está se perdendo. A gente vê muito bem que a própria igreja, que a própria tradição, ela tem assim se esgotado. Hoje em dia a gente não vê mais o casamento acontecer na casa do Senhor, né? A gente tem visto poucos, porque os jovens, né, os solteiros, não só os jovens em si, mas os solteiros que já são até adultos, eles não querem relacionamento, eles querem fornicação, eles estão no relacionamento e eles pensam assim, não, primeiro eu tenho que ter, né, a relação sexual ilícita para ver se é bom, para ver se eu gosto, porque depois... Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então o Senhor, ele tem nos instruído na palavra. Não estou fazendo assim na ordem aqui, mas eu quero dar para vocês uma ideia do que a gente vai meditar, do que a gente vai passar, do que a gente vai comunicar, né, na nossa sala, da nossa EBD, nesta lição. E Deus, ele quer um sexo sadio. Nós temos que ter prazer. A mulher tem que ter prazer, o homem tem que ter prazer. Casamento, união, não é só para uma pessoa ficar bem, mas a gente tem que ter a intenção de fazer o nosso cônjuge bem, assim como o nosso cônjuge também tem a intenção de nos fazer estar bem. É estar bem disposto, é estar para nada além daquilo que está na sua vontade, no seu pensamento, porque o corpo, se você der lugar à carne, ela se estende, ele vai ser cada dia mais querendo um prazer, mas a sua mente é sã, a minha mente, ela é sã, tá bom? Então eu quero deixar aqui
essa palavra, esse estudo, essa meditação, tá? Para a minha e para a tua vida. Não fique só nisso, tá? Eu, assim, propositalmente, eu não fiz uma aula de tópico a tópico como eu dou na minha turma, porque é necessário que cada irmã também procure sobre o assunto, tá bom? Pesquise na internet sobre as manifestações, a manifestação de maio de 1968, para você entender. Quando eu fui lendo os artigos, a minha mente foi ampliando, eu fui tendo muito entendimento, tá bom? Se eu tiver mais alguma coisa, eu vou acrescentar no grupo. E se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, acrescenta, porque vai acrescentar no meu domingo, assim também como vai acrescentar no seu domingo também. Amém? Deus abençoe.